O que é que vai acontecer com Vingadores 5, que hoje se chama, entre aspas, Vingadores Dinastia Kang? Os últimos rumores que estão aí no mundo, e ó, como eu te falei, isso aqui é um bloco só de rumor pra gente falar sobre o que vai acontecer, qual vai ser a história deste filme. Porque no meio de tudo que a Marvel tá transformando, a gente não sabe direito o que vai acontecer com os Vingadores. Nesse bloco aqui, eu vou falar sobre um novo rumor que aparece dizendo que a gente não vai ter Quarteto Fantástico e não vai ter vários dos novos personagens neste Vingadores 5 e que também pode ser que tenhamos o protagonismo de outros personagens neste filme, belezinha? Vou falar sobre tudo isso que tá rolando aqui e, óbvio, vou colocar a minha opinião sobre o que eu acho que pode vir daqui pra frente, beleza? Deixa aí seus comentários, me diz o que você gostaria que acontecesse neste Vingadores 5, que é o Dinastia Kang. Vamos começar com a primeira notícia lá de trás. Quando toda essa reformulação da Marvel começou, muito comandada ali pelo Bob Iger, que foi o atual CEO da Disney, a gente viu várias coisas mudarem, né? Do tipo, algumas séries que estavam em produção acabaram sendo canceladas, disseram que, né, tipo, alguns filmes também chegaram a ser cancelados, e alguns diretores e roteiristas foram tirados ali da equipe de produção, né? Por exemplo, o cara, né, o roteirista principal de Quantumania, ele estava ligado tanto à Dinastia Kang quanto a Guerras Secretas, e ele saiu. Né? E quem ficou dentro desses filmes foi o Michael Waldron, né? Que é o cara que escreveu a primeira temporada de Loki e foi ali o produtor da segunda temporada também. E com a prisão, né, e a condenação do Kang, né, a gente viu, do ator, né, do Jonathan Majors, a gente viu a Marvel ter que deixar ele de lado. Falar, cara, esse vilão aqui a gente não vai mais poder colocar, pelo menos com esse ator. A partir daí, vários rumores começaram a surgir dizendo que o nome do filme Vingadores 5, né, o Avengers Kang's Dynasty, a Dinastia Kang, que foi anunciado oficialmente, já não se chamaria mais isso. Agora, gente, o rumor que a gente tem vindo do Daniel RPK, que acerta e erra, tipo, tem uma, sei lá, 70% aí das coisas mais ou menos ele acerta, ele disse agora de que o Vingadores 5 vai ser um filme mais simples, com um time menor de Vingadores, e que não vai ter a presença do Quarteto Fantástico e de muitos dos novos heróis, tá? E aí eu vou colocar aqui nas minhas palavras, tá? Que esses novos heróis, muito provavelmente, ele tá se referindo a, sei lá, os Eternos, um Cavaleiro da Lua da vida, uma She-Hulk da vida e tudo mais. Eu vou conectar esse boato dele com o que eu ouvi o Kevin Feige falar lá na CinemaCon, quando ele apresentou o trailer de Capitão América 4. Né? O que ele falou em Capitão América 4, que é o Admirável Mundo Novo? Né? Ele falou que este vai ser um filme que vai remeter muito a Soldado Invernal e os filmes mais grounded, né? Os filmes mais pé no chão que a Marvel já fez. Né? Porque ele quer voltar um pouco pro passado, onde a Marvel fazia filmes que eram mais fortes, digamos assim, e pés no chão, para que consiga construir em cima disso. Se a gente for imaginar que esse próximo Vingadores, né, vai ser o primeiro filme dos Vingadores pós-Ultimato, eu acho que faz todo sentido a gente imaginar que ele seja um filme mais simples. Por quê? Porque a gente volta ao primeiro Vingadores lá de 2012. Foi o primeiro filme onde a gente juntou a galera original. Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Thor, Homem de Ferro, Capitão América e Hulk. Foi basicamente isso. No Vingadores Era de Ultron, a gente tem aqui a inclusão de uma galera, né? O Falcão, o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, o Visão. Quando a gente vai pro Guerra Civil, a gente tem ainda mais gente, Máquina de Combate, Homem-Aranha e mais uma galera, o Pantera Negra e mais um monte de gente, pra você culminar no Guerra Infinita, onde você coloca ali a galera do que vem do espaço, e aí no Ultimato todo mundo vai junto. Imaginando uma segunda fase aqui de multiverso, por que não você fazer um Vingadores que seja mais pé no chão? Que seja, por exemplo, uma ameaça que venha do multiverso para a Terra, tá? Para a Terra do MCU mesmo, a normal, onde você veja a necessidade dos principais heróis da Terra se juntarem. Naquele momento, quem são os principais heróis da Terra? A gente vai ter o Capitão América do Sam Wilson, a gente vai ter o Homem-Aranha do Tom Holland, a gente vai ter provavelmente a Miss Marvel,
a gente vai ter o Shang-Chi, e vai ter essa galera que foi agora, que foi apresentada agora, mas não os grandes spin-offs aí que a gente viu em outros momentos, né? Como, por exemplo, o Doutor Estranho, putz, ele tá lidando com algo dentro do multiverso, em outra coisa, o Loki dentro da TVA, o Deadpool e o Wolverine tá fazendo outra coisa, o Quarteto Fantástico já foi mostrado em outra coisa. Então, assim, esses heróis que eu falei aqui, Demolidor, Homem-Aranha, Miss Marvel, Capitão América e tudo mais, eles são as pessoas que lidam com os problemas terrenos ali. É quase como aquela galera que a gente viu no primeiro Vingadores, só que eles tiveram que enfrentar o Loki ali com a galera do Thanos. Então, gente, eu acho que se essa simplicidade, digamos assim, for colocada dentro desse Vingadores aqui, que seja, por exemplo, Vingadores contra uma variante do Kang que vai pra Terra, cara, eu acho que pode funcionar. E eu acho que pode funcionar por dois motivos. Por você diminuir o time e diminuir o foco, né? Então você tem só aqueles personagens ali. E você, cara, tem que criar um grande protagonista ou uma grande história para estes Vingadores. Ou para os Vingadores. E aqui fica a minha grande aposta, gente. O Tony Stark desta nova era dos Vingadores e da Marvel tem que ser o Homem-Aranha. E eu tô, né, pirando aqui na minha cabeça de que o Tom Holland tá demorando a fazer esse Homem-Aranha 4, a Marvel tá demorando a fazer esse Homem-Aranha 4, não só pelos acordos com a Sony, mas também porque eles estão amarrando como que esse Homem-Aranha vai culminar lá no Guerras Secretas. Porque o Guerras Secretas, gente, o original, ele tem muito a conexão do Homem-Aranha com o uniforme do Venom, né, com o simbionte, o primeiro Guerras Secretas. E o Venom, o simbionte, já apareceu, né? Foi pro mundo do Peter Parker já, agora que a gente viu lá no final do outro Homem-Aranha e do outro Venom. Então, isso já está conectado. Pra mim, este Vingadores tem que começar. O próximo Vingadores, ele tem que começar a colocar o Tom Holland, ou Homem-Aranha, como o grande herói da Marvel. E aí, galerinha, a gente vai ver esse Vingadores culminar no começo do Guerras Secretas. Só que não vai ser um filme de Guerras Secretas. Escuta o que eu tô falando. No mínimo, vão ser 2 filmes. E eu não duvido nada que eles façam uma trilogia de Guerras Secretas. Olha o que eu tô falando, tá? Depois vocês me cobram. Eu não duvido que isso aconteça. E um terceiro ou segundo filme de Guerra Secreta só vem lá pra 2029, 2030, e que a gente veja aí, tipo, sei lá, 20 anos do MCU, né? Finalizou ali em 2019 com 10 anos, não foi? E a gente vai ver agora, 10 anos depois, a comemoração dos Mutantes, com a galera da Fox junto, com a galera do Deadpool junto, com a galera do Quarteto Fantástico Novo junto, com o Tom Holland sendo a grande celebração e a volta do Robert Downey Jr., a volta do Chris Evans e todo mundo num Guerras Secretas final. E ali você faz um reboot. Aí você não apresenta mais o Peter Parker, por exemplo, né? Você apresenta agora o Miles Morales e ele continua assim como foi nos quadrinhos. É a melhor forma da Marvel rebootar tudo isso. Começando pelo foco nos Vingadores e tendo um protagonista. Os Vingadores funcionaram na Marvel lá atrás porque existia um protagonista que era o Tony Stark. E a treta dele com o Capitão América sempre funcionou muito bem pra chegar lá no final. Mas é óbvio que o Tony Stark era o grande protagonista. E a gente precisa disso. A gente precisa ver um moleque que nasceu lá nos Vingadores, lá atrás, que a gente cresceu junto com ele evoluindo até ser o líder desses Vingadores. Você imagina a gente ver ele em Guerras Secretas, né? Tipo, ele sendo possuído pelo simbionte e tudo mais, ele tendo que lutar contra o Doctor Doom, por exemplo. Dá pra você apresentar o Doutor Destino se você tiver 2 ou 3 filmes depois, sabe? E aí você coloca o Quarteto Fantástico pra colocar com eles, mas apresentar o Doctor Doom pra um filme, não dá. Não dá, não tem como. Então, eu acho que a gente imagina a sensação que vai ser você ter uma história do Peter Parker e do Tom Holland terminando lá num Guerras Secretas e você podendo lembrar do momento onde o Tony Stark, né, tipo, falou, muito bem, agora você é um Vingador, e ele chorando quando o Tony Stark morre com o estalo do Thanos, e agora ele podendo salvar, por exemplo, o Tony Stark. Cara, tá na mão da Marvel fazer isso. Só que precisa focar nesses grandes personagens. O Shang-Chi, a Miss Marvel, She-Hulk, Cavaleiro da Lua, os Eternos, eles têm que ser ótimos coadjuvantes. Como o Guardiões da Galáxia foi. Tinha filmes maravilhosos deles, mas quando chegava nos Vingadores, eles eram coadjuvantes. E tudo bem, tem que ser, porque você precisa de um grande protagonista. E o maior personagem hoje da Marvel ainda é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha com o Capitão América, com o Demolidor, eu acho que ele pode funcionar
muito, muito bem. Será que isso vai acontecer? Fica aqui a minha teoria e a minha especulação sobre esse novo Vingadores, que eu acho que a gente vai ter uma reformulação na San Diego Comic Con este ano, em julho. Eu vou estar lá para cobrir tudo aqui e para falar com vocês sobre isso também. Deixe seus comentários sobre o que você acha da minha teoria. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.